presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de vários cidadãos de Pelotas que atenderam ao nosso chamado para virem hoje a essa casa acompanhar a votação do veto dado pelo prefeito ao nosso projeto de lei, que se transformou em lei, que proíbe que as empresas que investiram em campanha política possam depois contratar com a administração, contratar com o Poder Executivo, contratar com o Poder Legislativo. Nós sabemos que no país, grande parte da corrupção passa exatamente por essa promiscuidade entre interesse das empresas e depois conivência dos administradores para favorecer aqueles que os financiaram. Isso é em todos os níveis. Mas nós estamos preocupados com o nosso município. E aqui no nosso município, uma empresa que financiou o atual prefeito conseguiu um contrato de muitas vezes o valor do investimento que fez. Ela deu R$70 mil para o atual prefeito e conseguiu agora a construção de um ginásio por R$3.500.000. Mas não é só aqui, em todos os níveis, mas nós temos que cuidar da nossa casa. E a lei municipal que nós estamos aqui hoje apreciando, vamos apreciar logo em seguida, com relação ao veto que foi aposto pelo prefeito, ela trata de uma norma específica criada pelos cidadãos de Pelotas. Nós tivemos aqui o voto de todos os vereadores que estavam presentes, com exceção do líder Viana, que levantou uma questão jurídica naquele momento. E o veto, pasmem, senhores, o veto foi baseado em parecer da FEBRABAN, Federação dos Bancos. A Federação dos Bancos é que ofereceu argumentos para o prefeito vetar a nossa lei. Por que será? Por que será que os bancos, e é uma correspondência lá de São Paulo que veio, por que será que os bancos lá em São Paulo reunidos estão preocupados com a lei do vereador Marcos Cunha, lá de Pelotas, a lei 682? Os bancos estão entre os maiores financiadores de campanhas políticas. São também aqueles que depois recebem tratamento privilegiado. Nós enfrentamos os argumentos que eles trouxeram. Tanto o parecer da FEBRABAN, quanto o texto assinado pelo prefeito, em linhas gerais, vão apontar para que essa lei seria inconstitucional porque o município não teria condições, competência, para legislar sobre matéria de licitações e contratos. Nós trouxemos, já entreguei para cada um dos vereadores, o recurso extraordinário 423.560 de Minas Gerais, que é modelo de decisão para todos os municípios, dizendo em síntese o seguinte: os municípios podem sim legislar complementarmente sobre matéria de licitações e contratos, desde que em nome da moralidade pública, desde que melhorem a legislação com relação ao princípio guia, que é o da moralidade administrativa. Esse recurso extraordinário, que serve de modelo, citado por vários doutrinadores, foi também mencionado no parecer do advogado Vitor Aguiar Jardim Amorim, que é especialista em direito público e com ênfase em licitações e contratos. Ele vai dizer
em linhas gerais, que esse recurso vai servir de modelo para o país afora, para que as câmaras de vereadores do país afora possam seguir o exemplo de Pelotas, possam iniciar um processo de reforma política, de moralidade pública, a partir daqueles que são os legisladores menos influenciados pelo poder econômico das empresas. Eu disse menos influenciados. Eu tenho confiança que a decisão histórica que essa casa vai tomar hoje, de derrubar o veto do prefeito Eduardo, vai servir de modelo para o país, para que nós possamos, a partir desse gesto histórico, na Semana Farroupilha, por acaso, servir de exemplo, seja uma das nossas façanhas, que sirva de exemplo o país, como reforma política possível. Se cada Câmara de Vereadores fizer o que a Câmara de Vereadores de Pelotas está fazendo no dia de hoje, que é derrubar o veto do prefeito, colocando em vigor a Lei 682, proibindo que as empresas que financiam campanha possam contratar depois com a administração, seja ela Poder Executivo e Legislativo, nós vamos estar dando um passo na direção de uma reforma política necessária para o nosso país, para uma moralização política que a população nos exige. Estaremos dando um passo e um golpe importante contra a corrupção. Eu espero contar com o apoio de todos os vereadores, que nessa casa tenha consciência de que nós podemos fazer história a partir do nosso município e dar o exemplo para o resto do país. Obrigado.